Olá pessoal, sejam muitos bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Osmar e hoje a gente vai estar falando um pouquinho, vamos tentar dar uma investigadinha em um dos acontecimentos que foram muito importantes lá na história ocidental. A gente vai estar tratando hoje sobre a Revolução Francesa. Vamos fazer essa troca de ideias, essa conversa, tá bom? Na aula de hoje, a gente vai tentar falar de uma França lá do século XVIII, uma França agrária, como que ela sai daquilo e ela vira o que é hoje, a revolução que ela teve. Então ela saiu de uma monarquia absolutista, ela construiu as bases dos seus direitos humanos, que por incrível que pareça, hoje nós aqui no Brasil, a gente também utiliza por causa daquele pensamento iluminista que surgiu lá no século XVIII, tá bom? Para começar, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, na imagem aqui do lado, O que vocês estão vendo, Eu vou dar esse tempinho para vocês dar aquela analisada e aí vocês me dizem o que vocês estão vendo, o que vocês estão entendendo da imagem, tá bom? Ok, Vamos começar então, falar um pouquinho da imagem, o que a gente está vendo, A gente está vendo propriamente dito um trabalhador, um camponês com suas vestes ali mais surradas, mais magrinho, e sobre as costas deles a gente observa que tem duas pessoas. Essas duas pessoas elas estão representando duas instituições, o clero e a nobreza, Você vê pelas suas roupas sofisticadas, bonitas, bem alimentadas, Então eu deixo a pergunta para vocês. Quem que sustentava a França no século XVIII? Diz para mim aí, Analisando que 98% da população francesa, todos pagavam impostos sozinhas. Essa estrutura ela durou tanto tempo, É isso que a gente vai procurar entender, como é que ela perdurou assim por tanto tempo, Essa estrutura do antigo regime e a sociedade estamental francesa, ela era dividida em três categorias, três grupos. Imagina comigo aqui uma pirâmide. No topo da pirâmide a gente tinha o clero. No meio a gente tem a nobreza, os nobres, nascidos, parentes de rei, funcionários do rei. Então, e na base a gente tem o terceiro grupo, conhecido como o terceiro estado. O terceiro estado quem é? Toda aquela população francesa, camponeses, trabalhadores urbanos e, acredite, até a burguesia era do terceiro estado. Sim, burguesia, eles tinham dinheiro, mas eles não tinham algo que era muito importante naquela época lá, sabe? Eles não tinham o título de nobreza. Então, eles eram burgueses, pessoas com dinheiro, mas do terceiro estado. E vamos analisar assim, pegamos essa base da pirâmide, todos os trabalhadores, primeiro, segundo e terceiro estado, E vamos analisar assim, por que só a base paga? Por que o primeiro e o segundo estado eles eram isentos de toda aquela taxação de impostos, Então, vamos ver assim, E isso que traz ali o sentimento, sentimento de revolta desse camponês, esse trabalhador francês, E a França, enquanto ela enfrenta essa crise financeira, que ela tem uma terrível crise financeira, e ela passa por grandes secas, que prejudicam suas plantações agrícolas ali, e nisso o povo que já vinha insatisfeito, ele começa a sentir ainda mais na pele, ele começa a sentir muito mais dificuldade para estar alimentando a sua família. Por causa dessa crise, o valor do alimento ele sobe. Então, o rei Luís XVI ele tem a brilhante ideia. O que ele faz? Ele pega e chama os três estados para uma sala. Ele coloca, acredita, ele foi corajoso, ele colocou os três estados em uma sala para tentar discutir. Discutir a crise na França. E esse movimento do rei ele ficou conhecido como, professor?
tá? Ele fica conhecido como a Assembleia dos Estados Gerais, tá? Foi no mês de maio de 1789 que isso aconteceu, tá? Aí vocês vão olhar para mim e vão perguntar: ah, professor, né? Mas o que foi essa Assembleia Geral, né? Imagina comigo, né? Essa Assembleia, ela deu pela crise que a França estava vivendo. A França estava quase falida, né? Uma potência quase falida, né? O governo ele tinha pegado e feito muitas dívidas, tá? O governo ele tinha quebrado. Ele não queria deixar de nada para trás. Ele não queria que ficasse sem os seus benefícios, né? A nobreza, o império, ele não quer ficar sem os seus benefícios. E nisso eles vão contraindo inúmeras dívidas, gastos, tudo feito pela monarquia e pela nobreza. Enquanto isso, o trabalhador na labuta, ele está lá suando para tentar pagar os impostos que eram exigidos, né? Então, em outras palavras, né, eles gastavam mais do que eles conseguiam arrecadar. E para piorar essa situação, né, a França ela tinha participado de muitas guerras, e toda guerra, investimento em material bélico, investimento em vida humana, né? Mas, né, esse é um outro contexto ali, né? E a falta de alimento. Com isso, o preço do alimento ele sobe lá em cima. Ah, professor, mas o alimento é tão difícil, sim. O povo que já estava sofrendo, né? O valor do alimento foi lá em cima. E eles tinham uma alimentação que era a alimentação mais barata, baseada à base do pão, né? Da farinha de trigo, do pão, e o preço vai lá em cima e ele não consegue o mínimo do mínimo para a sobrevivência. E isso causa o quê? Ele começa a despertar o sentimento de revolta. Preste bem atenção na palavra, revolta, né? Traz a revolução. Então vamos lá, né? Vamos dar uma exploradinha, né? Ele trouxe o sentimento de revolta porque ele não conseguia alimentar sua família. Então agora imagine comigo essa cena, né? Nobres, clérigos, o povo, todo mundo reunido na mesma sala, né? Brigando um com o outro pela sua classe social, defendendo o seu pensamento, né? Para tentar achar uma solução. E nessa votação, já tinha tudo para dar errado, tinha tudo e deu, né? Então analisamos assim, porque cada um dos 3 estados tinha direito a um voto, né? Então, o clero e a nobreza se junta, ganha do terceiro estado, né? Primeiro e segundo tem 2 votos, o terceiro estado 1 voto, né? Mas o terceiro estado ele não está satisfeito com isso, ele não está. Ele quer que o voto seja por cabeça. E ele exige que o rei faça o voto por cabeça, né? E o rei, né, ele não quer perder o seu direito, né? Ele não quer perder sua soberania. Então ele não aceita. O rei, ele não aceita que seja feita dessa forma por cabeça, né? Então, com essa recusa do rei, foi o precursor de todo o desvencilhamento da revolução, né? Na recusa do rei, o povo ele sai às ruas, né? Ele pega em armas, ele proclama a Assembleia Nacional Constituinte. E aqui o povo começa a ser ouvido, né? Aqui realmente começou a revolta política, né? Por quê? Porque o povo pegou armas, o povo foi para a rua, o povo brigou por seu direito. E quando o povo percebeu, né, boatos, murmúrios na rua de Paris, digo, né, e outros países, tipo a Inglaterra, observando o movimento revolucionário nas ruas da França, então, boatos começaram ali que o rei, com a sua tropa, ele ia acabar com o movimento, ele ia acabar com o movimento revolucionário. Então a população, ela, com as suas armas, o que ela faz? Qual, professor, a medida drástica que a população toma? A população, com suas armas em mãos, elas tomam a Bastilha. Né? No dia 14 de julho de 1789, eles tomam a Bastilha, que mostrava que era a soberania do absolutismo monárquico, né? Caiu por terra. E com isso o povo na rua, a população, ela toma muito mais força. Em agosto de 1789, eles instituem a Assembleia, agora com cara nova. Ela vem e aprova a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Tá? Esse é um direito fundamental, né? Nessa Constituição deles.
já traz no seu primeiro artigo, né, que todos os homens nascem e permanecem iguais em direitos e livres e deveres, né? Isso ele derruba aquela narrativa que só tinha direito quem nascia de berço de nascimento, né? E essa discussão ela não fica presa só lá no século XVIII, né? Vamos olhar para a nossa Constituição Brasileira, né, de 1988, né, no seu artigo 5º, ela diz que todos somos iguais perante a lei. Né? Isso vem da vertente lá, aquela vertente no ministro lá no século XVIII. Né? E vamos, a gente está encerrando o caso aqui, vamos fazer essa nossa conclusãozinha aqui sobre a Revolução Francesa, né? Que ela não ficou somente lá no século XVIII, não. Ela traz todo esse pensamento de sociedade livre, igualitária, de fraternidade, né? Então, todo esse pensamento ele foi moldando, ele moldou-se e se expandiu para fora, né? Para outros países, né? Temos marcos, né? Históricos, nossa própria moeda brasileira, né? Se você olhar chapeada na moeda do real, temos o rosto, né? Uma imagem, um rosto. Então, ele vem lá da revolta, da Revolução Francesa, né? Da deusa, né? Que acompanhou, né? Que é pintado por Lacroix, que é a Marianne, né? Mas então, vamos estar encerrando a nossa aula aí por hoje, né? É um tema muito extenso, mas nas próximas aulas a gente dá continuidade. Eu agradeço a todos, muito obrigado.